Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. A lei da conservação da massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Essa teoria pôde ser explicada alguns anos mais tarde pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação da massa de Lavoisier é a de que, primeiramente, pessoal, o que nós temos que analisar aqui? Lógico, a gente vai ter que ler alternativa por alternativa e ver qual que se enquadra mais. Mas vamos direto à explicação. O que fala na teoria atômica de Dalton? Ele fala assim, os átomos eles não são criados, né? Eles já existem, cada um da sua maneira. Como, por exemplo, ele falava na teoria dele que existiam, podia ter cada um de um tipo. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolinha, é um, sem nada. Outra bolinha com um ponto no meio é outro elemento. Se eu tenho uma bolinha com outra coisa, e assim vai. Então, eles não... Isso aqui estão tudo, que, como ele se diz, átomos, na teoria de Dalton. Eles não são criados, destruídos, ele não acontece nada disso. Mas o que acontece? Como ele fala, em relação a isso, vamos supor uma reação simples aqui através da teoria atômica de Dalton. Eu tenho, vamos supor que esse seja o meu gás hidrogênio. Tá vendo que minhas bolinhas são perfeitas. Mas o meu gás oxigênio, formando a minha água. Eu vou ter outra aqui, outra água. Só ficou um pouquinho menor, mas dá para entender. Pessoal, nós vimos que nenhum átomo, isso daqui é molécula, nenhum átomo foi destruído. Eu tenho tanto hidrogênio aqui, quanto oxigênio aqui e também na minha água. O que acontece? Eles se rearranjam, os átomos. Então, é como se eu quebrasse essas ligações e formasse essas novas. Aqui, ó. As vermelhas são quebradas e as de verde são formadas. Tá vendo como o que aconteceu? Cada átomo ele se desligou um do outro para fazer uma nova ligação. Eu não destruí nenhum deles. Eu não converti ele em outro átomo também. Então, o que pode evidenciar essa lei da conservação da massa de Lavoisier? Então, tudo que eu tenho de um lado, a soma que eu tenho de um lado, obrigatoriamente tem que ser igual à soma que eu tenho de outro lado. Supondo que eu tenho hidrogênio pesa 1. Supondo. E o oxigênio de 16. Só aqui, pessoal, vou até pôr de verde aqui, ó. Só aqui eu tenho 2 e 2. Aqui eu vou ter 32. Então eu tenho um total de 36. Agora vamos fazer aqui no outro tom de azul aqui, ó. Eu tenho 1 do hidrogênio mais 16 do oxigênio. Aqui eu tenho 18. E aqui eu também tenho 18. Estou somando, ó, a quantidade de hidrogênio. 1, eu tenho 2. Então, 1 mais 1, 2, mais 16 que pesa. 18 mais 18, eu vou ter 36. Entenderam a relação que eu fiz? Toda a massa que eu tenho em um canto, eu obrigatoriamente também tenho que ter em outro. Isso comprova a lei
da conservação da massa de Lavoisier. Então, pessoal, agora vamos à alternativa. Expliquei assim por cima para a gente ter uma noção, isso já foi explicado na teoria, mas vamos agora às alternativas. A. Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Exatamente, pessoal. Olha aqui, ó. Essa é a alternativa correta. Eu não destruí nenhum átomo. Eu posso ter quebrado a ligação na molécula, mas o átomo em si ele continua sendo tanto de hidrogênio quanto de oxigênio. Continua, ó. É hidrogênio e oxigênio. Eles se rearranjaram. É uma coisa completamente diferente. Mas vamos verificar as outras alternativas para a gente fazer uma breve discussão. B. Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons? Nós sabemos que sim, porém, para colocar a explicação apropriada para a lei da conservação das massas, não se sabia disso. Nem Dalton sabia nessa época, quando ele fez, nos anos de 1800, 1886. Então não pode ser. Eles não tinham essa noção, falando referente à época, não o que é agora. C. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização? Pessoal, a gente através de estudos, a gente sabe que existem os isótopos. Os isótopos, eles são o mesmo elemento, porém a massa é diferente. Eles possuem um número de nêutrons diferentes. Então não pode ser isso, eles não sabiam naquela época. D. Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia? No caso, é uma energia negativa, né? Nós temos aquela carga negativa. Mas eles não sabiam naquela época, eles não tinham dimensão. E toda a matéria é composta por átomos? Nós sabemos que sim. Porém, lá atrás, por que eu estou frisando? A gente tem que avaliar nessa época aqui, ó, 1774. As cargas foram feitas em 1900, no início dos anos 1900. Então complica um pouco. Então, por causa dessa dedução que a gente tem que avaliar a época, a alternativa A é a correta. Beleza? Então, já deixa o gostei, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se tiver algum exercício específico que queira que eu resolva, coloca nos comentários que assim que eu visualizar eu já faço o vídeo dessa resolução. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá certo, pessoal? Aquele abraço. Valeu!